Cuidar de um idoso exige mais do que atenção com a saúde dessa pessoa. É preciso empatia, gostar, né? Preparo e um olhar mais humanizado. Além de saber como lidar com as doenças mais comuns em idosos. É muito importante ter estratégias para adaptar ambientes e garantir mais segurança e dignidade para quem envelhece. A repórter Titina Cardoso, especialista nisso, entrevistou uma outra especialista na área, a farmacêutica e autora do livro O Dever de Cuidar, Roberta Belumati. Vamos ver aí como é que foi essa entrevista? Solta aí na tela do Na Cidade. Ei, Torino, é isso mesmo. Eu converso com a Roberta Belumati, que é farmacêutica e empresária, né, da área da saúde, autora do livro O Dever de Cuidar, que fala dessa importância do cuidado com os idosos, do cuidado humanizado, até mesmo, né, partindo do pressuposto que a população está envelhecendo, né, ou a expectativa de vida cada vez mais alta. Então, um assunto que está cada vez mais em voga. E, Roberta, muito obrigada, né, por sua participação. Eu começo te perguntando quais são os principais desafios enfrentados por quem cuida dos idosos. Olá, então, realmente são muitos os desafios. Primeiro, como você bem falou, é um assunto muito importante. Em 2030, nós teremos mais idosos do que jovens e os desafios, eles começam em casa. Porque as pessoas precisam adaptar a casa para a chegada desse idoso, eles precisam ter apoio, muitas vezes familiar, ou um apoio externo para cuidados. Não só isso, mas também tem a questão jurídica na hora de contratar um profissional. Então, tudo isso a gente fala aqui, ó, no nosso livro O Dever de Cuidar. Inclusive sobre as principais doenças, como identificar. Então, realmente é um livro essencial hoje em dia, não só para as famílias que já têm idosos em casa, mas a gente sabe que todo mundo vai envelhecer. E você fala muito, né, porque além desse cuidado técnico, né, necessário vários profissionais, né, para cuidar desses idosos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Como é que garante esse cuidado humanizado, né, tanto das famílias quanto dos profissionais da área da saúde? Exatamente. Cuidar por cuidar não é legal. Eu acho que o mais importante é a gente olhar para o idoso, verificar qual é a vontade dele, entender o que ele precisa e, por conta disso, a gente fala muito do cuidado humanizado. Porque o cuidado humanizado, ele não é simplesmente o cuidado técnico, põe no sol, tira do sol, troca a fralda, dá comida. Não, é um cuidado que vai verificar o que ele precisa, inclusive mentalmente. Se ele precisa de ajuda, se ele precisa de uma conversa mais calorosa, se ele precisa de algo no seu dia a dia que vai ajudá-lo a realmente ficar mais feliz. Isso é que importa. E quais doenças ou situações que mais preocupam, né, quando nós falamos do envelhecimento da população? O que a gente tem que estar mais atento, né, a partir da terceira idade, né? O que tem de mais preocupação nessa faixa da vida, nessa fase da vida? Esse é um dos assuntos importantes que a gente fala no livro. As principais doenças que começam a acometer, né, o idoso, e não só doenças, mas também os riscos que eles correm, até por conta de uma fragilidade óssea, então riscos de queda, a questão mental, então algumas doenças degenerativas que acontecem quando o idoso começa realmente a ter aquela necessidade de um cuidado maior, como doenças de Alzheimer, doença de Parkinson, muitas outras que a gente inclusive aborda no livro e algumas pessoas que lerem vão se identificar com certeza. E sobre a questão de adaptação da casa, né? O que é mais importante de adaptar? Como é que é possível adaptar essa casa para garantir mais segurança? É o banheiro? É o tipo de piso? O que é possível fazer para evitar, por exemplo, uma queda, né? Que é tão perigoso, né, nessa fase da vida? Sim. Então, na verdade, a adaptação da casa, ela começa com coisas simples. Uma boa iluminação, barras de apoio, tirar os tapetinhos, né, que as vovós adoram colocar tapetinho em casa. Então, pisos antiderrapantes. Tem certo momento que, se o idoso usar, por exemplo, uma cadeira de rodas, é necessário adaptar as entradas para passar a cadeira. No banheiro, tem a questão do box do banheiro, se vai tirar, se vai manter. Então, vai depender também
situação que o idoso se encontra. Tem idosos que são mais independentes, né? E tem idosos que realmente precisam de um apoio maior para locomoção. Então, assim, coisas simples como luz com sensor de movimento, de presença, essas barras de apoio que são facilmente encontradas. Então, tudo isso a gente, inclusive, orienta no livro também. A gente falou bastante dessa questão do cuidado humanizado, né, com os idosos, mas qual mensagem que você deixa para os cuidadores, né? Porque às vezes as pessoas se sentem sozinhas nessa luta, além da luta, né, do trabalho mesmo, a pessoa está vendo o seu familiar, né? Ou então às vezes é um cuidador de fora, mas quando é um familiar, vendo aquele seu familiar envelhecendo, né? E o que você deixa de mensagem para as pessoas que cuidam, né? E que às vezes se sentem sozinhas e cansadas, né? Nesse dia a dia, né? Nessas tarefas. Com certeza. A mensagem que eu deixo é: cuidem-se. Não basta cuidar do outro, você precisa cuidar de você também. Porque você não consegue cuidar de alguém se você não estiver bem 100%. Busque apoio, muito importante. Obrigada, Roberta, né, pela sua participação. Torino, eu conversei, né, com a Roberta Belumati, autora do livro O Dever de Cuidar, que deu todas essas dicas sobre o cuidado humanizado com os idosos e importância também dos próprios cuidadores se cuidarem, porque, como ela disse, para cuidar do outro você precisa também estar bem.